Graça, paz e misericórdia, muita. Vamos orar, queridos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu clamo para que a presença do Teu Espírito Santo esteja aqui, trazendo unção, direção para essa palavra. Eu oro para que em cada lar que for ouvido o que o Senhor quer dizer, que não seja só conhecimento, mas que o Teu Espírito Santo fale na profundidade de cada vida, Senhor, movendo-as em Tua direção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, nós vamos ver hoje, na nossa escola dominical, o livro, de Esther. E eu vou começar pela bibliografia com Christian Schein, um vislumbre do livro de Esther, É um livro inteiro, dando só uma pincelada, que é o que nós queremos fazer, muito menos do que está no livro, não tanto, mas para ter uma razão de ser, de nós estarmos estudando esse livro. A Bíblia em ordem cronológica, porque a Bíblia que nós temos, que nós lemos, ela não é em ordem cronológica. E às vezes nós não conseguimos entender a história de Israel, porque ela não está nessa ordem. Perfeito? O Antigo Testamento, interpretado versículo por versículo, e o novo comentário bíblico do Antigo Testamento. Então, nesse panorama bíblico, nós temos aqui, só uma parte, nós temos alguns livros em ordem cronológica. O auge da história de Israel aconteceu em 1 Reis, que aqui não está, 1 Reis, no reinado do rei Davi e de Salomão. No reinado de Salomão, quando ele termina de construir o templo, ele ora e faz a consagração desse templo, e é nesse momento que nós vemos a presença manifesta de Deus e a presença da glória de Deus. E eu vou ler alguns versículos em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 1 e 2. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa de Deus. E nesse tempo, nós vemos que o testemunho de Deus pelos israelitas, pelo povo judeu, era um testemunho forte, falando de quem, mostrando quem era o Deus que eles serviam. E nós vamos ler então em 1 Reis capítulo 10. Eu vou ler alguns versículos. Versículo 1. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Versículo 4. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara. E aí o versículo 9, Qual foi a reação dessa rainha? Porque falavam tanto sobre Salomão, a sabedoria de Salomão e a casa de Deus que ele havia construído, e ela quis ver com os seus olhos se esse testemunho era verdadeiro. E no versículo 9 ela diz assim para Salomão: bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti, para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama a Israel para sempre, que te constituiu rei, para executares juízo
e justiça. Só que depois de 1 Reis, né, desses reis que nós falamos, Davi, Salomão, houve o rompimento, né, do reinado de Israel em dois, o reino do sul e o reino do norte, que vocês já viram, né, em Reis e em Crônicas. E depois disso, em 2 Reis, nós vemos os profetas Isaías e Jeremias avisando o povo, avisando os reis, que eles estavam em pecado e que se eles não voltassem a adorar o único Deus, o Senhor iria mandar, né, um exército que iria destruir a cidade, o país. E esses reis não ouviram a voz desses profetas, e aí realmente, né, Jeremias havia profetizado que eles iriam para o exílio, e que eles no exílio ficariam 70 anos. E foi o tempo que o rei Nabucodonosor destruiu o templo, né, levou cativo os judeus para a Babilônia. E nesse tempo do exílio, né, Daniel é nesse tempo do exílio, profeta Ezequiel também. Nesse tempo, Ezequiel profetizou e ele viu a retirada da glória de Deus do templo. Eu vou ler Ezequiel, o capítulo 10, a partir do versículo 18, vou ler 2 versículos. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Ele já tinha saído, né? A glória do Senhor já tinha saído do Santo dos Santos, e agora ele estava se retirando do templo, estava na entrada da casa, e os querubins, versículo 19, levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Ezequiel está dizendo isso. Quando saíram, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Então Ezequiel viu com seus olhos a retirada da glória de Deus. Por quê? Porque não havia mais o testemunho do povo de Deus. Então a presença de Deus subiu aos céus. E Deus passou esse tempo, né, do tempo do exílio dos judeus fora de Israel, da terra que Deus havia prometido, sem esta presença de Deus. Então Deus não estava mais presente na terra. Mas o profeta também havia profetizado que eles ficariam 70 anos no exílio, e que depois, né, em Ezequiel capítulo 11, ele profetiza que a glória de Deus iria voltar para Israel. Mas primeiro eles iam ficar nesse exílio. E nesse tempo do exílio, nós temos 5 livros, que são os livros da restauração, Esdras e Neemias, que vocês terminaram de ver nos 2 últimos domingos, né? E Esther, que nós vamos ver hoje. Zacarias e Ageu eram profetas menores desta época. Trocando combustível. E aí, queridos, nós vemos Deus então se retirou do povo, da presença, né, do povo dele. E o que nós vemos então? A história de Esther, que é essa que nós queremos falar hoje, ela acontece depois desses 70 anos. Aconteceu que a primeira leva de judeus foi para Jerusalém por Zorobabel, que o Estevão deu isso também, né, nas últimas aulas. Mais ou menos 50 mil judeus
saíram da Babilônia e voltaram para Israel, poucos judeus que amavam Sião, amavam a Deus, apesar da prosperidade que existia agora, né? A Babilônia estava sob o domínio persa. Depois de Zorobabel, vocês viram que saiu a segunda leva com Esdras e a terceira em Neemias. Esther, a história de Esther acontece exatamente entre a primeira leva de judeus que saiu, né, da Babilônia, agora na Pérsia, porque os persas é que estavam dominando aquela região, e a segunda leva de Esdras. Então, Esther acontece antes de Esdras, tá? Então, vamos, o que aconteceu no livro de Esther? O nosso inimigo, ele nunca está dormindo. Ele sempre está tramando contra o povo de Deus. E ele queria destruir o povo de Israel. E nessa época, nós vamos contar com um pouco mais de detalhe, Amã, ele usou Amã para planejar matar não só Mardoqueu, que foi o primo de Esther, que criou Esther, porque Esther era órfã. Ele queria matar não só Mardoqueu, mas todo o povo de Israel. Por quê? Porque aí ele conseguiria, né, voltar um pouquinho, ele conseguiria matar Esdras, Neemias, a curto prazo, e também matar Jesus Cristo a longo prazo. Então, vamos lá para a história de Esther, o que aconteceu. O livro de Esther, como o livro de Ruth, são 2 livros que têm nomes de mulheres no meio dos 66 livros que a Bíblia tem. Então, 2 livros são livros com nomes de mulheres. E na Bíblia, querido, os livros de Ruth e Esther ilustram figuradamente, mas de forma vívida, a experiência espiritual. Ruth nós já vimos, né? Só que eles são 2 livros bem contrastantes. A história de Ruth é a história de uma mulher gentia que se converte ao Deus da sua sogra, Noemi, né? Depois que o seu marido morre, e volta para Belém e se casa com Boaz, que era judeu, e ela entra na genealogia de Jesus Cristo, já vimos isso. E Esther? Esther era o contrário. Esther era uma mulher judia que estava morando na Pérsia, né? No tempo assim, já tinha terminado o exílio, mas muitos judeus ainda estavam vivendo na Pérsia, e ela era belíssima, e ela alcança o favor do rei persa e se casa com ele, tornando-se rainha. E aí ela tem uma missão de salvar, de livrar o seu povo da morte. O autor do livro de Esther é um autor desconhecido. Nós não sabemos com certeza quem escreveu Esther, mas sabemos que quem escreveu era judeu e que tinha um grande conhecimento do palácio real, dos costumes persas. Então ele com certeza vivia na Pérsia, né? E supõe-se que tenha sido Mordecai, o próprio primo de Esther, que a criou. E outros acham que pode ter sido Esdras ou Neemias. Qual foi a data do livro de Esther? Entre 485 a.C. a 465 a.C.
O livro de Esther abrange mais ou menos 12 anos. E essa história, nós já dissemos isto, né? Está entre a geração de Zorobabel, que volta para Israel, para Jerusalém, e a geração de Esdras, certo? A composição do livro. A composição do livro são 10 capítulos e 167 versículos. Esther é um nome persa, que provavelmente quando Hadassa, né, a judia, foi para a casa das mulheres, para o harém do rei, deram-lhe o nome de Esther, que significa estrela. O nome dela, judeu, né, era Hadassa. Hadassa é o nome de uma planta, murta, né, da murta. A murta é uma planta ornamental, usada muito como cerca viva. Ela tem um perfume suave e o fruto dela pode-se fazer óleo e vinho, né? Então, é uma planta muito bonita lá em Israel. Nós dividimos a importância do livro. O judaísmo, né? O judaísmo mais tradicional dá uma importância muito grande ao livro de Esther. Todos os anos eles leem este livro. Nós vamos contar a história, né? Por que eles leem esse livro? E então essa festa que eles fazem, né? A festa do Purim, é feita todo ano pelos judeus até hoje. O conteúdo do livro, nós dividimos a história para ficar mais fácil de ser entendida em 7 tópicos. O primeiro, a história da rainha Vasti. Depois, Esther substitui Vasti. Hamã conspira para aniquilar os judeus. A intervenção corajosa de Esther. Quinto, os judeus se defendem. A instituição da festa do Purim. E Mordecai é colocado em posição de autoridade. Queridos, nós não falamos ainda, mas nós vamos ver durante a história de Esther que o livro de Esther não tem nenhuma vez o nome de Deus. Então você não encontra Deus, o nome de Deus escrito nesse livro, mas em cada página do livro de Esther, você vê a obra de Deus, né? Nós dissemos no começo, como pano de fundo, que a glória de Deus e a presença manifesta de Deus se retirou da casa de Deus de Jerusalém e subiu aos céus, né? Antes deles estarem, ou naquela época que eles estavam indo para o exílio. E talvez por isso o nome de Deus não seja visto, né, no livro de Esther, tá? Então nós não vemos o nome, mas nós vemos a obra de Deus em cada linha deste livro. Primeiro, a história da rainha Vasti. Vamos falar um pouquinho sobre o rei da Pérsia. O rei da Pérsia era Assuero. O nome Assuero é uma transliteração hebraica do nome persa, que eu acho que é meio difícil da gente soletrar, né? Mas Kiashayashá, que complicado, que era o nome persa. E Xerxes era o seu nome grego. Então, Assuero era o nome hebraico, né? O nome hebraico. Quem reina na terra nesta época era Assuero. Assuero é mais poderoso
o nome de Assuero é mais poderoso do que o nome de Deus, porque Assuero está reinando na terra. Mas Deus está agindo, apesar de que o nome dele não está neste livro. Ele está atuando por trás de cada acontecimento. A extensão do império de Assuero ia da Índia até a Etiópia, chegando ao norte do Sudão. Então, ele não tinha um reino, ele tinha um império. Quase toda a terra pertencia a Assuero. A extensão do seu império era muito grande. E por isso era dividido em 127 províncias, áreas menores, e 20 áreas maiores, que eram as satrápias, né? Dirigidas pelos sátrapas. A capital do reino da Pérsia, né, de Assuero, era Suzã. Suzã atualmente é onde nós temos o Irã. E era uma cidadela, era num ponto mais alto e conhecido como uma fortaleza, tá? A palavra rei, no hebraico externo, original, aparece 169 vezes. E a palavra Assuero, 29 vezes. Então, realmente, na terra estava reinando Assuero. Assuero, queridos, é a personificação da alma, que gosta de fama, que gosta de riqueza, que gosta de de aparecer, né? De se mostrar, como a gente poderia dizer. E durante 6 meses, 180 dias, o rei Assuero, ele estava preparando o seu exército para guerrear contra a Grécia. E nessa época, então, estavam seus capitães, né, seus príncipes, e durante 180 dias, o rei Assuero mostrou o seu reino, né, a riqueza, o seu palácio, tudo que ele tinha, né, os copos de ouro, tudo aquilo ele mostrou. E nos últimos, depois de 180 dias, ele deu um banquete que durou 7 dias. Para os príncipes, né? E para o povo também. Ele abriu o jardim do seu palácio para o povo também. E nesses dias de banquete, o vinho corria com muita facilidade. Todo mundo que queria beber, bebia. No último dia, no 7º dia, Assuero já estava mais alegre, né, com a bebida, e ele mandou que os seus eunucos chamassem a rainha Vasti, porque a rainha Vasti era belíssima, e como ele tinha mostrado todo o poderio, né, a beleza do seu reino, ele queria também mostrar a mulher bela que ele tinha. Mas Vasti, quando recebeu o convite, ela se recusou a ir com os eunucos até o rei. Vocês imaginam, né? Por isso que eu dei essa pincelada de quem era o rei Assuero, como ele ficou. Extremamente irado. E ele ficou tão irado que ele perguntou para os seus sábios. Ele tinha 7 sábios conselheiros, né, mais próximos dele, o que ele deveria fazer, porque ele se sentiu humilhado. E esses sábios, né, principalmente um deles, falou: em todo o teu território, em todo o teu império, em todas as províncias, vai ficar sabendo que a rainha Vasti não te obedeceu. E o que vai acontecer nas casas? As mulheres não vão mais obedecer os seus maridos, e todos os homens vão ser humilhados. Então, você não pode deixar dessa maneira. Você tem que destituir a rainha Vasti, tirar a sua coroa
e destituí-la de rainha. E o Assuero achou que realmente era uma boa ideia, esta que lhes deram, né? E aí, amados, Esther aparece na nossa história. Só aí que Esther aparece. Capítulo 2, do versículo 1 ao 23, né? Nós não vamos ler. Depois de um tempo, né, o Assuero já tinha esquecido daquilo, ele começou a se lembrar da Vasti. E ele deve ter comentado lá com os jovens, né, que estavam perto dele. E os jovens falaram: "Ô rei, vamos fazer o seguinte, convoca em todo esse império que você tem, as moças virgens, formosas, de boa aparência, e leva lá para a casa das mulheres, trata elas se tratavam durante 1 ano com ungüentos." Imagina que coisa linda, né? Que beleza. E depois desse tempo, o rei escolhe a moça mais bonita. E foi, então, o primeiro concurso de beleza que se tem notícia. E as moças, né, de todo o seu império foram para Suzã. E na cidade de Suzã morava Hadassa, né? Ainda não estava com o nome de Esther, depois se tornou Esther, que era uma moça belíssima. Ela era judia, os pais dela haviam morrido, ela era órfã, e o seu primo, filho do tio, né, do Mordecai, é que a criara, porque Mordecai, ele tinha vindo, ele já era bem mais idoso, ele tinha vindo para, né, a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, ele que tinha levado os judeus para a Babilônia, e lá na Babilônia, né, ele tinha uma posição mais ou menos assim, ele sabia ler, né, ele era escriba. E Mordecai, então, criou a sua prima como se fosse sua filha. E nessa época, Hadassa também foi levada para a casa das mulheres. E o Mordecai, né, ficou na porta do palácio, ele ia todos os dias para saber notícias da Hadassa. Depois de 1 ano, agora já Esther, né, com o nome de Esther, nós vemos, amados, como Deus, muitas vezes nas nossas vidas é assim, muitas vezes nós não vemos, né? Nós achamos que Deus está ausente, mas depois de um tempo nós vemos como Ele trabalhou para o nosso bem, para o nosso benefício. Aquele versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Eu tenho muitas experiências mostrando que realmente isso é uma verdade. E lá na casa das mulheres, né, Hadassa, no versículo 9, você pode ler. Aliás, eu aconselho você ficar com o livro de Esther aberto aí na tua casa e acompanhar. Esther cai na graça, no favor do eunuco, né, Hagai, que cuidava das mulheres. E esse eunuco, ele separa 7 moças para cuidar da Esther. E a comida mais saborosa e que faria melhor para ela, ele também providencia para ela. Depois de 1 ano, quando Esther, chegou a vez da Esther ir até o rei Assuero, Hagai, que conhecia bem o gosto do rei, pegou a roupa, as joias certas e deu para Esther, e falou: você vai assim. E fora o que Hagai deu para ela, ela não pediu mais nada, porque as moças que iam ter com o rei, elas podiam pedir o que elas quisessem, a joia que elas quisessem, a roupa que elas quisessem. E quando
quando as pessoas viram Esther pronta, no versículo 15 você vê isto, ela caiu na graça de todos, todos que a viam achavam ela linda. E quando ela chegou até o rei Assuero, no versículo 17, o rei a amou. No livro de Esther diz que Assuero amou Esther. E Esther caiu também na graça do rei Assuero. O que nós vemos aqui, queridos? Nós vemos nitidamente, né? Do começo ao fim, que Esther teve uma ajuda extra, que conferiram a ela uma vantagem sobre as outras moças. Tudo isso era a mão de Deus, era a providência de Deus, Deus colocando Esther, uma judia, ao lado do rei Assuero. Que coisa linda, né? Um dia desses o Davi disse que Deus não tem, né, segunda opção, ele não tem plano B, ele só tem o plano A. E o plano A para o nosso pecado, antes de surgir o homem, Deus já tinha preparado, que era Jesus Cristo. Ele sabia que esse plano ia dar certo. E quando, vocês se lembram que logo no começo, né, eu falei que entre a leva que saiu de judeus, que saiu com Zorobabel, e a segunda leva, né, que foi anos mais tarde, com Esdras, estava a história de Esther. E vai aparecer um homem usado pelo inimigo, Ramã, nós vamos falar agora dele, que quer destruir todo o povo judeu. É a nossa guerra, né? Até hoje, contra Satanás. A terceira parte, então, do livro de Esther, que nós vamos ver ainda hoje. Nós vamos ver que Ramã aparece na história, até aqui. Opa, desculpa. Ricardo. Saiu, não tem problema, né? Vamos lá, vamos colocar. Ainda bem que o Ricardo está a postos. Perdão. Aqui, ótimo. Nessa época, o rei Assuero, ele tinha alguns príncipes, né, que o cercavam. E um deles era este homem, Ramã. Ramã, ele era agagita, nós vamos falar um pouquinho sobre ele. E o rei Assuero engrandeceu Ramã. O trono de Ramã era um pouco mais alto do que dos outros príncipes. E o rei Assuero deu uma ordem que quando Ramã passasse, todos que estavam à volta eram para se dobrar, para reverenciá-lo, né, a hora que ele passasse. E vocês se lembram que eu falei que Mordecai ficava sempre no palácio, né, na porta do palácio. E Mordecai não se curvava quando Ramã passava. E Ramã ficou sabendo disso e sabendo também que Mordecai era judeu. Eu não falei, mas Mordecai havia falado para Esther, quando ela foi para o palácio do rei, né? Primeiro para a casa das mulheres, ele falou: você não fala para ninguém de que povo você é. E Esther era muito obediente, ela não tinha contado que ela era judia. Mas Ramã ficou sabendo que Mordecai era judeu, embora não soubesse que a rainha Esther era judia. E
Hamã, ele começou a odiar Mordecai. Por quê, queridos? Esta história de ódio, né, entre Hamã e Mordecai começou aproximadamente 1000 anos antes, em 1445 antes de Cristo. Né? Nós falamos que a história começou lá para 465, né? Antes de Cristo. Então, 1000 anos, quase 1000 anos antes. Por quê? Porque Mordecai era judeu, da tribo de Benjamim, então ele era benjamita, descendente do rei Saul, judeu. E Hamã era agagita, descendente do rei Agag, e Agag era, ele era descendente, né, do rei. Agag era descendia de Agag, né? Hamã descendia de Agag, que era um rei que Samuel havia matado, porque vocês lembram que Saul não quis matá-lo, né? Vocês podem ver essa história em Êxodo 17, versículos 8 a 16. E Deuteronômio 25, versículos 17 a 19. Porque quando o povo judeu saiu do Egito, né, 1445 antes de Cristo, esse povo ele foi atacado pelos amalequitas. Os amalequitas fizeram guerra e Deus tem uma promessa para o seu povo. E Deus então amaldiçoou os amalequitas. E eles foram destruídos como nação. Como nação, eles foram destruídos. Tá? E nesse interim, olha, Mordecai significa homem pequeno. E Hamã é renome, é famoso, homem irado. O Hamã tipifica a carne. Vocês lembram que eu falei que Assuero tipifica a alma. E Hamã tipifica a carne. O que ela deseja, ela quer e quer fazer logo. Né? E Mordecai, homem pequeno, ele faz muitas vezes o papel do Espírito Santo. E Esther representa o homem espiritual, que é dirigido pelo Espírito Santo. Então, nós vimos que Hamã passou a odiar Mordecai. Então, esse ódio que ele tinha por Mordecai abrangeu todos os judeus. Queridos, Efésios diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Então, nós guerreamos contra Satanás. E essa guerra não era Mordecai contra Amã, mas na verdade era o povo de Deus, e Deus, né, na direção do seu povo. Mesmo que o povo tivesse desobedecido a Deus, Deus, a sua bênção, né, ele não retira. E contra, não Amã, mas realmente contra o nosso inimigo, Satanás. E nós vimos então o que acontece nesse tempo. Hamã vai até o rei Assuero. Nós vamos ler esses versículos. Esther, capítulo 3, versículos de 8. Eu vou ler o versículo, eu não vou ler tudo, eu vou ler o versículo 9 e o 13. Tá? Isso. Ou vou ler tudo, hein? Acho que vou ler tudo. Esther 3, versículo de 8 a 10. Hamã disse ao rei Assuero: existe um povo
disperso entre os povos, em todas as províncias do seu reino, que as leis desse povo são diferentes de todos os povos. Eles não obedecem às leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerar esse povo. E aí ele continua: se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos e saqueados os bens, e eu darei ao rei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei, vocês lembram que o Amã era o queridinho do rei Assuero, né? Então o rei tirou o seu anel e deu para Amã. Assuero representa a alma e Amã a carne. Quando a alma e a carne trabalham juntas, o espírito é sufocado. Há algo, né, que é para destruir o espírito. É um complô. Aquela época, queridos, havia uma lei dos medos e dos persas que o edito do rei, selado com o anel do rei, não poderia ser mudado. Então, saiu a ordem do rei, aquilo iria acontecer. E o que eles fizeram? Eles não, né? O Amã. O Amã foi para casa e jogou sortes, que são sortilégios, e deu nessa sorte o último mês, o 12º mês, o mês de Adar, o 13º dia, para matar todo o povo de Israel. E aí eles fizeram cartas para cada província na sua língua e mandaram essas cartas com o correio da época, que eram cavalos, né? Com o homem que dirigia o cavalo para todas as províncias, para, olha, versículo 13, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços, velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do mês de Adar, e também para saquearem todos os seus bens. Amã tem um espírito antissemita. Era uma personificação de um pequeno Hitler para destruir todo o povo de Deus. Nós vamos parar aqui. Na próxima semana, nós vamos falar o restante do livro. Mas o que eu queria que vocês parassem e pensassem? Esta história, queridas, continua até o dia de hoje. A guerra que Satanás faz contra os filhos de Deus ainda não acabou. Porque ele veio para matar, roubar e destruir, como disse Jesus. Nosso inimigo é implacável e ele quer destruir desde os nossos filhos, desde as nossas crianças, até os mais idosos, passando pelos jovens, os adultos. Nossas leis são baseadas na palavra de Deus. Quando a lei do mundo é contra a lei de Deus, nós vamos obedecer às leis de Deus. Nós somos um povo contra a cultura do mundo, porque o mundo está posto no maligno. Tudo, as artes, a educação, a política, a saúde, tudo está nas mãos do príncipe deste mundo. E nós somos esse povo misturado em todo o mundo que obedece às leis de Deus. Então a guerra continua. Mas nós vamos orar. Não deixa de ouvir a próxima aula,
para vermos como nosso Deus trabalha em nosso favor. Oremos, queridos. Pai, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração, porque mesmo quando nós não o vemos, o Senhor está trabalhando em nosso favor. O Senhor muitas vezes trabalha no turno da noite, enquanto nós dormimos. Senhor, eu oro para que cada pessoa que estiver ouvindo essa palavra, que estiver penetrando nesse livro de Esther, tenha o discernimento do Espírito Santo e saiba que Ele também está em guerra, mas saiba que o Espírito Santo continua nos dirigindo, que o Senhor continua no controle da nossa vida, que o Senhor transforma o mal em bem. Entra, Senhor, em cada lar, traz esse ânimo, abre os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, para que o teu povo te enxergue, te veja, ouça a tua voz e tenha um ânimo novo nesse domingo de manhã. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos. Amém.